Hoje a TV Sindifisco Santa Catarina vai falar sobre reforma da Previdência. Por isso nós estamos aqui com o presidente do Sindifisco, José Antônio Farenzena, que vai nos esclarecer alguns pontos importantes. Presidente, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Então, por que essa reforma da Previdência precisa ser discutida? Por que é tão importante que a gente aborde isso, aqui na TV Sindifisco? Essa reforma que foi enviada pelo Poder Executivo, ela é uma cópia de um modelo que foi adotado em outros estados e adotado na União. Nós entendemos que esse modelo não é aplicável para Santa Catarina porque cada estado tem uma realidade e a realidade de Santa Catarina é um pouco distinta dos outros estados e também da União. Então, a ideia é trabalhar num projeto que traga sustentabilidade para a Previdência no longo prazo e que também não prejudique os direitos adquiridos do servidor e que não seja uma penalização para o servidor público, que não faça o servidor público pagar a conta de erros cometidos no passado pelos gestores da própria Previdência. Quais são os 3 principais pontos que a gente tem que discutir, principalmente para o servidor público? A primeira questão que nós entendemos como basilar é debater sobre a progressividade da alíquota. Foi apresentado um cálculo pelo Instituto de Previdência que mostra que essa progressividade ela é danosa ao recolhimento das contribuições previdenciárias. Então, a primeira emenda é no sentido de não termos alíquotas progressivas em Santa Catarina. Outra questão pertinente às alíquotas é de alíquotas que possam ser mudadas do 14% que é atualmente. Também nós entendemos que não é viável porque acima de 14% já configura confisco e tem que ser 14% já é uma alíquota suficiente e razoável para a Previdência. Um outro ponto também, falando de alíquota, são as alíquotas extraordinárias, que em outros estados foram aprovadas, ou não a alíquota em si, mas a possibilidade de instituir quando a Previdência está em déficit. Isso é extremamente danoso, porque pode ser qualquer alíquota instituída não a teto, e diz o seguinte: servidor, pague a conta do déficit da Previdência no seu estado. É uma contribuição que preocupa porque o servidor não tem segurança de qual é o valor que vai ser cobrado. Hoje já é 14% a incidência da alíquota trivial, que é a normal da Previdência, mais o imposto de renda, que é 27,5%. Imagine se tiver uma contribuição extraordinária sem limite, que pode chegar a 20%, 25%. Metade do salário do servidor vai já ficar retido na fonte. Então, é um ponto que nos preocupa e que já houve um trabalho prévio para apresentar uma emenda nesse sentido de suprimir o dispositivo que prevê a criação dessa alíquota extraordinária. Presidente, existe todo um trabalho de mobilização do Sindifisco, junto aos parlamentares também. O que vocês esperam aqui daqui para frente para conscientizar a população dessa reforma? Nós esperamos que a sociedade entenda que há sim distinções que devem ser feitas dentro da reforma da Previdência, que o projeto de Previdência tem que ser diferente, não pode ser um modelo único para todos, realidades distintas, projetos distintos, aplicável, porque a ideia não é rediscutir esse projeto daqui 2, 3 anos, a gente tem que criar um projeto que seja duradouro, só que por outro lado, esse projeto duradouro, ele não pode ser apenas um prejuízo para o servidor público. Ele tem que equilibrar as contas, mas tem que respeitar aquilo que já foi construído ao longo dos anos, o direito do servidor público. Na Assembleia Legislativa, a gente tem encontrado um ambiente muito favorável para propor essas melhorias. Ontem participamos de uma audiência pública, na qual o Sindifisco teve a oportunidade de falar por 3 minutos e mais depois lá com vários parlamentares. Nós temos feito a mobilização individual com cada parlamentar e coletiva com outras instituições das carreiras de Estado, Procuradoria, promotores de justiça do Ministério Público e magistratura, para tentar convencer os parlamentares, especialmente de questões como a da alíquota. Um caso específico também é da produtividade, que é um mecanismo criado para tornar o Estado mais moderno, pagar o servidor por aquilo que ele produz, não um valor fixo e determinado lá no fim do mês. Se produzir, recebe. É um instrumento moderno de Estado, meritocracia, que faz o servidor público, o trabalhador, se esforçar
para que o trabalho seja bem feito e tenha um resultado. Você tem metas determinadas, cumpre e aí sim recebe a sua produtividade. Nessa reforma, há um dispositivo que elimina a integralidade para quem ingressou antes de 2003 e recebe por produtividade. E é um critério distinto para quem recebe por subsídio. Pessoas nas mesmas situações ingressaram no serviço público antes de 2003 e uma conclusão diferente. Uma tem integralidade e a outra se aposentaria por uma média. E esse é um defeito que tem que ser corrigido, porque o que acontece é o instrumento de modernização do Estado acaba sendo desvalorizado em prol de outro que já não é tão eficiente. Então a gente volta para o Estado, caminha para um Estado arcaico. Presidente, muito tem se falado também em previdência complementar, né? Esclarece para a gente, então, os principais pontos dessa questão. A previdência complementar é quando o servidor opta por deixar o regime próprio de previdência do servidor do Estado e migrar para um regime que é gerido por uma instituição privada e aplica em outros títulos e ações e investimentos que não são os do Estado. Há uma demanda muito forte dos nossos filiados para efetuar a migração para esse regime complementar, que aqui é gerido pelo SCPrev. Porém, há uma contradição no regramento da Previdência Complementar que não permite que o servidor carregue com ele para uma conta própria o saldo de tudo aquilo que ele contribuiu para o regime acima do regime geral da Previdência. Ou seja, ele aposenta lá na frente com o teto do regime geral de Previdência, porém, em muitos períodos, contribuiu acima desse regime. Esse programa de estímulo à migração que nós propomos lá na Assembleia Legislativa é para que o servidor leve esse saldo lá para o futuro, tudo que excedeu a contribuição acima do regime geral da Previdência até o regime próprio de Previdência, um benefício, um diferimento para quando ele se aposenta. Então, quando o servidor aposentar, ele recebe aquele valor que ele contribuiu por determinado período num montante parcelado, isso a ser definido futuramente e corrigido. Farenzena, para a gente finalizar a entrevista, então, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aos nossos telespectadores, né? O que pode se esperar daqui para frente? O que o senhor tem a dizer, né, para a população catarinense? Contem com o Sindifisco, nós estamos trabalhando muito para melhorar esse projeto. Há sim uma percepção de que precisa ser alterada a Previdência, mas com responsabilidade, com discussão, com debate, com organização. A democracia é diálogo. Nós temos que conversar, tem que equilibrar as contas, mas lembrar que a questão não é meramente matemática. Por trás todos esses números, existem as pessoas, existem as famílias, existem profissionais. Na saúde, na educação, o professor, não são só números, são profissionais, são pessoas e a questão humana também tem que ser levada em conta nessa reforma.